A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma meditação juntos com todos vocês na palavra do Senhor. Eu quero ler no capítulo 2 de Marcos. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 21 e 22, somente esses dois versos. Essa palavra é bastante especial para nós e nós devemos meditar com o coração, com a mente, para entendermos os pormenores da diferença entre que estava na cabeça, a diferença que estava na cabeça de muitos do Antigo Testamento, da lei para a graça. Tem uma diferença em algumas coisas, mas nós vamos aprender juntos aqui. Verso 21. Verso 21 e 22, nós vamos ver esses dois versos. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna o vinho, e os odres estragam. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Irmão, o Senhor Jesus, ele trouxe o novo vinho, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. Mas isso não quer dizer que ele anulou toda a lei. Tem algumas coisas na lei que foram anuladas. Vou usar um exemplo aqui da circuncisão. A circuncisão, ela, para nós, a circuncisão no Antigo Testamento, nada é para nós. Paulo pregou sobre isso. Porque a circuncisão no Antigo Pacto, para quem não sabe, era quando a criança estava com 8 dias, ou de 8 dias nascido por diante, ele podia ser circuncidado. E a circuncisão, ela era uma espécie de uma cirurgia que era feita no prepúcio, tirando a pele do prepúcio do homem. Mas era um mandamento que Deus tinha dado no Antigo Testamento para o seu povo de Israel. Deu para Abraão e assim sucessivamente. O povo de Israel, no Antigo Testamento, seguia essa ordenança que foi ordenada por Deus lá nos dias de Abraão, Isaac, Jacó e daí por diante. Moisés e daí por diante. E tem mais algumas coisas que a lei, que nós não somos obrigados a cumprir. Eu não vou estar falando aqui agora, porque esse vídeo eu quero fazer ele curto. Mas depois nós vamos estar falando melhor sobre esse assunto numa outra oportunidade. Mas o que é o odre? Ou digo melhor, o que é o pano velho e o que é a veste nova?
o que é o odre velho e o odre novo. O odre velho é aquele odre que já foi utilizado. Já foi colocado vinho sobre ele. Ele já se expandiu, se elastificou. E quando o vinho é curtido e dá o ponto dentro desse odre, quando foi colocado primeiramente, ele era novo. Mas até curtir o vinho ficar pronto para ser consumido, esse odre, quando o vinho foi tirado dali, o odre foi colocado de lá e ele passa por um ressecamento e perde a elasticidade. E se colocar outro vinho ali dentro, ele vai estufar e vai estourar e o vinho vai ser estornado. E a veste velha, se você colocar um remendo novo nela, ela vai rasgar de novo. E o buraco será maior. Se costurar de novo, ela vai rasgar em outro lugar. E para trás, ela vai rasgando para frente e para trás vai ficando aquela coisa horrível, feia, deteriorada, uma imagem muito ruim da veste, porque ela foi tentada costurar, mas a veste nova não aceitou. Quando o Senhor fala aqui de remendo novo em veste velha, o Senhor estava querendo passar uma mensagem para nós sobre a lei e sobre a graça, Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. A Nova Aliança é o vinho novo. Mas o velho foi desprezado? Não. O velho, ele serviu de ponte, de aio, para o novo. É tanto que não tem como você entender o Novo Testamento se você não meditar no velho. Se você desprezar o vinho velho, o remendo antigo, a roupa antiga, digo melhor, você não consegue entender a roupa nova e nem o vinho novo. Eu nunca vou dizer que o Antigo Testamento é ruim, que a lei ela não serve para nada. Não. A lei, ela nos ajuda a entender a nova aliança, a nova lei, o novo pacto, o novo concerto. Por que eu, parando aqui para fazer um comentário rápido? No Antigo Testamento, os homens pecavam, o pecado de adultério, as mulheres pecavam, o que era feito com eles? Eles eram apedrejados, né? No Novo, não se apedreja mais. Mas não quer dizer que essa pessoa que não é apedrejada, ela não cometeu um grave erro, e se não haver um conserto muito grande na vida dessa pessoa e arrependimento, ela poderá até perder a salvação dela por causa disso.
Jesus, ele não apoia o pecado, mas ele veio para dar uma oportunidade de arrependimento para as pessoas. E lá no velho, ainda que o cara se arrependesse lá, ele se arrependia de morrer, ficava triste, arrependido porque tinha cometido aquele erro, mas ele era apedrejado do mesmo jeito. Ele era morto do mesmo jeito. Entendeu? Exceto alguns que tinham poder, tinham autoridade, que não morriam. Entendeu? Porque eram blindados por algumas autoridades e ele conseguia escapar daquela situação. Muitos homens faziam isso com as mulheres e se camuflavam e ficavam por isso mesmo. E às vezes, quando Jesus veio no mundo, eles estavam matando mais as mulheres, mas os homens ficavam de boa. E na época lá do Antigo Testamento, na época de Moisés, tanto o homem como a mulher eram mortos apedrejados. Mas eu acredito que eles pediam perdão, ficavam arrependidos. Mas como era a lei, o Antigo Testamento, eles eram apedrejados do mesmo jeito. Agora, na graça, o Senhor Jesus deu uma oportunidade para o homem se arrepender e ser considerado o arrependimento. E assim sucessivamente para muitos pecados, exceto alguns que foram abolidos, como a circuncisão, como eu acabei de dizer. Entendeu? Agora, se for colocar o vinho novo no odre velho, que já está curtido, acostumado com aquela lei antiga, ele não muda. Ele vai ficar revoltado com a nova doutrina, vai ficar nervoso com a nova doutrina, vai ficar indiferente. Não, de maneira nenhuma ele vai aceitar a graça. Entendeu? De maneira nenhuma ele vai aceitar. Os judeus, lá em Jerusalém, tem muitos judeus tradicionais, que se você for pregar Jesus para ele, não vai aceitar, que ele nem acredita que Jesus é Deus. Porque eles são odres velhos. Entendeu? Se você for tentar falar para ele de Jesus, ele vai se revoltar, vai haver um rasgo na vida dele, que no seu odre, e ele vai ficar indignado com você, perigoso ele até se atirar contra você, porque você está querendo mudar a sua ideia, a sua maneira de que ele viveu. Ele ainda está seguro somente no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento tem que ser eliminado totalmente das nossas reflexões? Não. Nós temos que considerar aquilo que é bom e aquilo que foi removido. Entendeu? Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, nem o homem por causa do sábado. Entendeu? Então, a gente tem que entender para a gente não misturar as coisas. Então, se você costura um remendo novo num odre velho, numa roupa velha, ela vai rasgar. Porque a roupa velha não vai aguentar o movimento. Você está me entendendo? Do corpo. Não vai aguentar o movimento. O odre não vai... a roupa velha não vai suportar o movimento do corpo da pessoa e ela vai rasgar. Mas se você coloca o remendo novo num pano novo, ele já aguenta. Entendeu? Porque o pano novo ele tem sustentabilidade. Tá entendendo? Ele não vai rasgar. Então, tudo se fez novo.
Tudo se fez novo. Agora, nós não vamos entender Apocalipse, não vamos entender as epístolas de Paulo, não vamos entender Hebreus, não vamos entender o Novo Testamento se nós, os 4 primeiros livros da Bíblia, que é os 4 livros de transições de aliança, nós não vamos entender se nós não estudar os profetas. Então, é útil o Velho Testamento. Agora, tem alguma diferença. Quando o cara pecava, ele era apedrejado, muitas pessoas eram mortas por alguns pecados graves. Hoje não pode mais matar. Tem que dar uma oportunidade para ele, porque ele pode se arrepender. Entendeu? E às vezes aquele homem que se arrepende dos seus pecados, ele recebe essa oportunidade de continuar vivendo, ele pode se tornar uma nova criatura, reconhecer, agradecer pela oportunidade que teve de não ser punido, de não ser morto, e ele continua pregando, e ele vai pregar a palavra de Deus e vai alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor. Não quer dizer que aquelas pessoas que morreram apedrejadas no Antigo Testamento foram condenadas. Eles foram punidos por causa do pecado. Mas eles não foram condenados porque provavelmente eles se arrependeram. O ladrão da cruz se arrependeu também. Jesus provou que ele perdoa aqueles que se arrependem. E aquele homem tinha feito muitas bárbaras, muitas coisas horríveis, com certeza. Ele era um criminoso, um bandido. Mas Jesus o salvou porque ele se arrependeu. Então, o arrependimento é a chave importante na vida do cristão. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos numa nova era, numa nova época, num novo pacto, numa nova aliança, num novo concerto. Isso que nós temos que entender. Nós não estamos estudando com o vinho velho, mas para podermos entender melhor o vinho novo. Mas nós não estamos meditando sobre esse vinho velho. E às vezes até participamos dele para entender o novo. Entendeu? Mas se colocarmos o nosso vinho novo, que é a palavra de Deus, do Novo Testamento, num coração judeu tradicional, ele vai se romper e ele vai se tornar uma ruptura maior e o vinho vai entornar e ele não vai jamais aceitar. E assim sucessivamente é igual o remédio. Entendeu? Então, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas ele disse, comece em Jerusalém, mas ele sabia que a maioria dos judeus não ia aceitar. Comece em Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria e vai até os confins da terra. Confins da terra agora vai alcançar odres novos, gentios, que iam entender, iam aceitar de bom grado o vinho novo e o vinho, o odre novo que está recebendo o vinho novo, o vinho vai curtir dentro desse odre novo e o odre vai ficar cheio, vai se elastificar, vai crescer, vai ficar um pouco grande, mas ele não vai explodir. Por quê? Porque ele tem condição de suportar a fermentação do vinho. Vocês estão me entendendo? A graça, o evangelho da graça é muito bom, é muito importante para nós entendermos e guardarmos no nosso coração, porque é o poder de Deus para todos aqueles que crerem. Então nós vemos, e ninguém põe remendo novo em pano velho. Claro, se você for ficar pregando para esses... A maioria desses judeus, eles não aceitam. Não aceitam. Mas se eles guardar a lei com sinceridade, não fazer igual os fariseus e os sacerdotes da época faziam, eles serão salvos por ela. Entendeu?
Tem muitos que guardam direitinho lá. Porque Jesus falou, vocês não podem usar as práticas dos fariseus e dos sacerdotes da época, dos hipócritas. Não pode, porque eles dirigiam o templo, ensinavam a Torá, mas não eram fiel. Mas eles passavam coisas boas para os homens. E os homens que ouviam, os judeus que ouviam na época eles, o ensinamento dele, se guardasse perfeitamente, eles vão ser salvos por ela, pela lei. Com certeza. De maneira nenhuma vão ser condenados. Só que Jesus trouxe a graça. Com mais misericórdia, mais compaixão, mais amor. Entendeu? Não é que Deus não amava o povo do Antigo Testamento. Não é que Deus tinha menos amor. Não. O amor de Deus é só um. Ele ama. Só que tinha algumas ordens, algumas ordenanças, algumas coisas que tinha que ser cumprido por causa da própria rebelião do povo, por causa da própria desobediência, porque o povo pecava, desobedecia e teria que ser punido. E Deus escolheu a punição através do apedrejamento, através da morte de alguns por causa da desobediência. Mas na graça, ninguém pode estender as mãos para matar ninguém. Jesus disse que nós temos que perdoar. Nós temos que amar até aqueles que fazem mal para nós. Nós temos que orar por eles, bendizer por eles. O cara falou mal de você, criticou de você, te esculhambou, deixou você para baixo, às vezes te complicou de alguma forma. Mas você ainda tem que ir lá dobrar o joelho e falar: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Tem misericórdia dela, salva ela. Eu quero que ela seja salva, Senhor, para que ela também faça parte do nosso grupo de pessoas que vão participar do reino com o Senhor no milênio. Temos que ter essa atitude, perdoar. Jesus disse: se alguém te bater na face direita, dá a esquerda para ele. Se alguém te obrigar a andar 1 milha com ele, ande mais 1 milha, ande 2. Entendeu? Se alguém te maltratar, fazer o mal, faça o bem. E assim sucessivamente. Esse é o mandamento de Jesus. Se você for pregar isso para um judeu, ele não vai aceitar. De antemão, ele não vai aceitar. Ele pode até aceitar com o tempo, se você for arrumar uma grande amizade com ele, devagarzinho você for falando alguma coisa e mostrando algumas profecias para ele, embasada com as profecias do Novo Testamento, com a palavra do Novo Testamento, entendeu? De Paulo, de Apocalipse e de outros, Tiago e outros Pedro, outros discípulos, apóstolos. Quem sabe eles poderão entender. Só que a igreja não podia ficar o tempo todo envolvida com judeus incrédulos que não acreditavam na nova aliança. Isso não quer dizer que eles não acreditavam na lei, eles acreditavam, mas eles não tinham condição de aceitar o vinho novo e nem aceitar o remédio novo. Entendeu? Ele não tinha condição. Por isso que Jesus falou: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder trazer essa palavra para vocês, que essa palavra fique no coração de cada um de vocês e que vocês possam entender o que é a lei e o que é a graça. Eu não estou aqui abolindo a lei, não. Eu estou aqui, e eu acabei de dizer que eu valorizo a lei para me aprender a lei da graça, e com isso nós vamos se enriquecendo e vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para a glória e nome do nosso Senhor Jeová, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia e trouxe para nós essa graça maravilhosa, essa lei transformada, essa lei escrita pelas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é para a nossa eterna salvação. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like e faça o seu comentário. Fala aí o que você achou dessa palavra e que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor.